A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil e Top TV. Bom dia, eu sou Johnny Lichtenberg e a partir de agora as boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil e Top TV, o exercício de cidadania, com opinião forte. Boa gente da nossa cidade, quero nesse espaço expor algumas informações que pouca gente conhece. Eu fui conversar com um infectologista, então eu vou te dizer que não existe nenhuma vacina no mundo capaz de dar 100% de proteção. Amigos, as vacinas existem para diminuir o risco das pessoas adoecerem gravemente por alguma doença. Então, irmão, se você achar que está imune porque tomou as doses da vacina, você não está, não. Você precisa saber que deve continuar se protegendo. Usar álcool, lavar as mãos, álcool gel, vitamina C, muito sol, e você sempre deve usar, logicamente, as máscaras e manter no mínimo 1 metro de distância de outra pessoa, evitar aglomerações. Se você fizer isso diariamente, a vacina vai em muito, mas em muito te ajudar. Preciso te dizer também que todas as marcas das vacinas usadas no Brasil têm eficácia comprovada. Agora, precisamos exigir das autoridades o cumprimento dos protocolos de segurança e também aguardar que a ciência defina com os seus estudos quando será necessário a terceira dose. Fora disso, nada é real. Então, continue se protegendo. Se proteger ainda é o melhor remédio. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da adesão dos estados do sul do Brasil ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. A iniciativa, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, promove seminários temáticos para sensibilizar profissionais do sistema de justiça sobre o marco legal da primeira infância. Além do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também participaram do evento diversas autoridades. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referente aos anos de 2017 e 2018, mostra que 72,4% das famílias brasileiras vivem com alguma dificuldade para pagar despesas mensais como contas, alimentos e aluguel,
De acordo com o levantamento, faturas de água, luz, gás foram as que registraram os maiores índices de inadimplência neste período. Entre o grupo analisado, 44,4% das unidades familiares são de pessoas negras, enquanto 27% são de membros majoritariamente brancos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior se reuniu com o presidente da CNH Industrial, Vilmar Fistarol, e demais dirigentes da empresa para começar a delinear projetos visando aumentar a conectividade do campo. O encontro ocorreu de forma virtual e a intenção, explicou o governador, é criar mecanismos para levar internet de qualidade para as zonas rurais, com foco na diminuição de custo, ampliação da produtividade e evolução dos indicadores sociais, especialmente nas regiões com baixos índices de desenvolvimento humano, o IDH. A New Holland é um patrimônio do Paraná. Estamos criando juntos condições para ampliar a parceria e melhorar a vida de quem mora e trabalha no campo, base econômica do nosso estado, afirmou o Ratinho Júnior. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Olá, começa agora o Jornal Acontece com as notícias do Sistema Fecomércio. No início de julho, a Tatrabras, montadora de caminhões da República Tcheca, inaugurou seu escritório em Curitiba. O início da produção dos caminhões tchecos em Ponta Grossa está cada vez mais próximo. Anteriormente à inauguração do escritório, a Tatrabras apresentou os modelos que serão produzidos em solo paranaense ao governo do estado, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, do vice-governador e presidente do Sistema Fecomércio Darcy Piana, da embaixadora da República Tcheca Sandra Lang, da prefeita de Ponta Grossa Elizabeth Schmidt e do CEO da Tatrabras e cônsul da República Tcheca Rui Lemes. Nós estamos muito felizes porque isso para nós aqui no Paraná é uma honra. Nós estamos trabalhando há mais de 3 anos para que isso seja concretizado. E para a nossa Tatra Mãe, vai ser também uma experiência nova, porque o Brasil carece. Existe uma demanda muito forte nisso, né? Os caminhões Fênix são os modelos escolhidos para abrir a linha de montagem da Tatrabras no Paraná. São veículos capazes de atender vários setores produtivos do estado, como mineração, florestal, sucro alcooleiro, entre outros. O início da produção está previsto para o 3º trimestre deste ano. O investimento inicial para a instalação da fábrica ultrapassa R$120 milhões e vai gerar centenas de empregos diretos e indiretos. A aluna do projeto Aprender e Jogar da Praça Maria Angélica, em Curitiba, Érica Gomes, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17 de futebol feminino. Foi nas areias da Praça Maria Angélica, em Curitiba, que Érica Gomes conheceu o projeto Aprender e Jogar do Sesc Paraná. Ali, ela foi apresentada a uma série de modalidades esportivas e logo demonstrou predisposição esportiva e se destacou desde cedo no futebol. Comecei a treinar com os guri. E depois fiz o Sesc, daí aproveitei, continuei jogando, comecei a gostar mais.
E lá, além de futebol, fazia vários outros esportes. Na Granja Comari, a Érica vai participar de treinamentos, uma preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada em agosto do ano que vem na Índia. A Érica, ela começou o projeto em 2016 lá comigo, né? Ela sempre se destacou em todas as modalidades das aulas, todos os esportes que eu propunha nas aulas, ela participava. Além de Curitiba, o projeto Aprender e Jogar é realizado em outras 26 cidades do Paraná. É sempre promovido em parceria com prefeituras, secretarias de educação e de esportes, associações e instituições sociais. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O governo lançou a Operação Maria da Penha, com o objetivo de enfrentar a violência doméstica contra a mulher e aprimorar o sistema de proteção às vítimas. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de 20 de agosto a 20 de setembro, diferentes instituições do âmbito federal e estadual vão promover ações para qualificar o atendimento às vítimas, reforçar o cumprimento de medidas protetivas, além de conscientizar a população sobre a importância de denunciar as agressões. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Maria da Penha conta com a participação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, das Secretarias de Segurança Pública dos Estados e Distrito Federal, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, apresentou o balanço da sua gestão à frente do Banco Estatal e destacou alguns dos principais números da campanha. Segundo ele, a carteira de crédito habitacional do banco soma atualmente um volume de 528,9 bilhões, o que representa 67,3% de todo o financiamento imobiliário concedido no país. Os detalhes foram apresentados durante transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa. Ao todo, de acordo com Guimarães, são 5,76 milhões de contratos imobiliários em vigor, um crescimento de 12,5% entre 2019 e 2021, período em que ele ainda está na presidência da Caixa. Reconhecida como cidade inteligente e inovadora pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Curitiba compartilhou suas experiências de sucesso no controle de desperdício, recuperação de recursos naturais e produção sustentável de alimentos. Na Cúpula Mundial de Economia Circular, o Fórum Internacional teve a iniciativa da cidade de Córdoba, na Argentina. Entendemos que a economia circular precisa de uma nova perspectiva de governança, com um vínculo entre a redução dos desperdícios e os aspectos de sustentabilidade. Tudo para tornar as cidades mais inteligentes e inclusivas, afirmou o prefeito Rafael Greca, que falou no evento. A Caixa Econômica Federal depositará até 31 de agosto 8,129 bilhões nas contas dos trabalhadores vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos correspondem a 96% do lucro líquido de 8,47 bilhões do fundo em 2020. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência e da Economia, essa distribuição oferecerá ao trabalhador um ganho real de 0,4%, diante de uma inflação de 4,52% em 2020. Depois do intervalo, mais notícias. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos.
A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Os políticos dependem em cada processo eleitoral do ambiente que estão vivendo. Se a economia está bem, se a situação do trabalho está razoável, se o ambiente está positivo, aqueles que estão próximos a quem está no governo se dão bem. E aqueles que estão mais longe do governo, que está favorecendo o ambiente, não se dão muito bem. Em 86, com o plano cruzado do Sarney, havia uma euforia tão grande que o partido do Sarney, do PMDB, fez praticamente todos os governadores, elegeu quase todos os governadores no Brasil. Depois veio a crise e aí, em 89, veio o Collor e passou a rasteira em todo mundo. Mas o falecido deputado Aníbal Cury dizia o seguinte: em geral, os candidatos, eles entram num processo eleitoral e tem duas situações. Ou eles estão abençoados pelo eleitor, ou eles estão amaldiçoados pelo eleitor. Aqueles que estão abençoados, por exemplo, o candidato abençoado pelo eleitor entra num bar, não cumprimenta ninguém, pede um talagaço de cachaça, toma e vai embora. Se estiver abençoado, quando sai, o povo diz: isto é um candidato bom. Não precisou cumprimentar ninguém e bebe a nossa bebida. Se esse mesmo candidato for num outro bar, cumprimenta todo mundo e toma leite, as pessoas dizem: veja que candidato agradável. Cumprimentou todos nós e ainda não é bêbado, toma leite. Se, no entanto, outro candidato amaldiçoado entrar no bar, não cumprimentar ninguém e pedir uma cachaça, quando ele sair, eles vão dizer: grosseiro, não cumprimenta ninguém e ainda é bêbado. E se no outro bar ele cumprimentar todo mundo e tomar leite, eles vão dizer: puxa saco, vem puxar o saco da gente e ainda vem tomar leite para não dizer que é bêbado. Essa é a grande realidade. A cada eleição o ambiente muda. As próximas eleições serão mais ou menos assim. Se o ambiente estiver ruim, se o ambiente não estiver bom, se o desemprego continuar, aqueles candidatos responsáveis pelo governo, não interessa se toma cachaça ou leite, se cumprimenta ou não. Não importa. Serão todos eles justiciados pela população. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Mercosul não tem para o Brasil a mesma importância que teve em seu momento inicial, quando foi uma espécie de trampolim para o país avançar em termos de competitividade. Segundo o ministro, o bloco não está correspondendo às expectativas, ainda que não tenha deixado de ser uma ferramenta válida e importante. A solução para isso, disse Guedes, passa pela modernização do bloco. As afirmações foram feitas durante a audiência pública no Senado, destinada a debater a ampliação e a modernização deste bloco, construído pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nos últimos 30 anos, o comércio global, afirmou o ministro, aumentou muito e tirou 3,7 bilhões de pessoas da miséria, aumentando a renda per capita. Enquanto isso, nós, quando fomos pioneiros em criar grandes blocos de integração comercial, fomos ficando para trás, disse o ministro ao iniciar sua participação na comissão. Alta no custo da energia elétrica e do gás de botijão foi o principal fator de pressão para que a inflação dos brasileiros mais pobres encerrasse o mês de julho quase 30% maior que a dos mais ricos, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
O indicador IPEA de inflação por faixa de renda registrou uma aceleração da pressão inflacionária na passagem de junho para julho em todas as faixas de renda. No entanto, o aumento de custos foi maior entre as famílias mais pobres, com renda domiciliar inferior a R$ 1.650,50. A variação dos preços passou da alta de 0,62 em junho para a elevação de 1,12 em julho. A mesa diretora do Senado enviou para a Comissão de Constituição e Justiça mensagem na qual o presidente Jair Bolsonaro oficializou a indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, com o envio do documento, caberá ao colegiado, que é presidido pelo senador Davi Alcolumbre, marcar a sabatina. Além da Comissão de Constituição e Justiça, Mendonça precisa ter o nome aprovado pelo plenário do Senado para tomar posse no STF. André Mendonça foi indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho deste ano. Amigo e irmão, isso aqui é para você pensar um pouco. A pandemia do coronavírus transformou o centro da capital do Paraná em um local decadente. Os advogados desapareceram, os escritórios, lojas também fecharam, a circulação de carros diminuiu e, por incrível que pareça, até os pássaros buscaram refúgios em outros locais onde os restos de comida são fartos. Desde o início do século, os partidos políticos previam isso, mas não chegava o tão esperado dia. Mas hoje, a Covid trouxe uma nova realidade e nas próximas eleições de 2024, os candidatos a prefeito vão ter que apresentar propostas para revitalizar o centro da cidade, onde um dia foi a alma da capital do estado do Paraná. Com quase 300 milhões de chaves cadastradas em menos de um ano, o Pix, meio de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central, já é amplamente utilizado pela população brasileira. E para além da transferência, quase que instantânea, a autarquia segue adicionando novos serviços a esse sistema. Exemplo disso são as modalidades de saque e troco previstas para o terceiro trimestre deste ano. A preocupação com a saúde dos curitibanos tem possibilitado ao vereador um trabalho muito responsável na Câmara Municipal de Curitiba. Vamos acompanhar o posicionamento do vereador Alexandre Leprevot. Nós temos um compromisso com a pauta da saúde, né? Não só no apoio às entidades, aos hospitais da nossa cidade, mas também com alguns projetos específicos. E um dos assuntos principais do nosso mandato é a questão da diabetes. A diabetes, ela assola milhares de curitibanos, milhares de paranaenses e milhares de brasileiros e de pessoas no mundo todo. E nós não vemos nenhum político falar sobre esse assunto, falar diretamente sobre a diabetes. Então é uma pauta que eu tenho uma empatia pessoal, eu tenho a doença diabetes, sei dos problemas, sei das dificuldades e nós queremos evoluir com esse assunto na área da saúde. Então, o primeiro projeto que estamos apresentando é um projeto sensacional que foi conversado com diversos especialistas no assunto, diversos profissionais da área endócrina, né? E esse projeto vai ser o diagnóstico precoce nas escolas de Curitiba, fazer com que toda escola tenha uma pessoa preparada para detectar, diagnosticar e orientar as crianças com diabetes. Hoje nós sabemos que essas crianças
Muitas delas possuem a doença e não sabem, por falta de orientação, de conhecimento e de um diagnóstico precoce. Então, o primeiro passo que nós estamos apresentando aqui nos próximos dias, o projeto já está pronto, já demos entrada e logo virá para votação, é levar o diagnóstico precoce do diabetes a todas as escolas de Curitiba. Quero dizer a todos vocês que nos assistem que eu estou à disposição da população de Curitiba aqui na Câmara Municipal, tudo que for importante para a cidade e que a gente puder contribuir com os curitibanos, o nosso gabinete está de portas abertas. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, amigos. Aquela saudação, um abraço a todos. O futebol realmente é inebriante, é apaixonante. Raro é o cidadão que não gosta de futebol. E os mais antigos gostam de relembrar. Por isto, criamos este quadro Recordar e Viver. E os resultados do mesmo têm sido incríveis. Dia destes, passava pela Praça Zacarias e encontrei um cidadão que me abordou e se identificou como Pedro Alves, morador da Água Verde. Não o Pedro Alves, aquele ponteiro direito que brilhou no Clube Atlético Paranaense, no Ferroviário nos anos 60. Pedro Alves, que está lá na Bahia, outro Pedro Alves, aqui de Curitiba, do bairro Água Verde. E ele chegou e disse: gostar do Recordar é Viver. E se eu lembrava do Beca? Prontamente respondi: sim, Bloco Esportivo Capão da Mora, com campo ali perto de onde hoje está a Secretaria de Educação do Estado, no bairro Água Verde. Naqueles tempos era o Capão da Mora. Hoje não se fala mais em Capão da Mora, hoje é bairro Água Verde. Ali era o campo do Beca. E eu conheci muito bem. E conheci o Beca muito bem. E ele endereçou outra pergunta. Você lembra de jogadores do Beca que brilharam em times profissionais? Sim, lembro de alguns que brilharam especialmente no Clube Atlético Ferroviário. Lembra nomes? Sim. Ema, Laude, Binhara, Fernando Quinaipe, Juarez, Teteu, Ariel da Labona, para citar alguns. E muito bem. O senhor é entrosado mesmo com as coisas do futebol. E o que o senhor achava do Fernando Quinaipe? Eu disse: o Fernando Quinaipe foi um dos maiores e melhores zagueiros da história do futebol paranaense. Era realmente sensacional. Ele substituiu Tico, um outro zagueiro notável, Haroldo Silva, o Tico. O Fernando Quinaipe entrou e fez esquecer o ídolo Tico. E o Fernando Quinaipe chegou ao Ferroviário em 58 e ficou até 67. Foi campeão em 63 da Zona Sul, 65 e 66 do Estado. Serviu a seleção paranaense em 1959. Foi um jogador notável. E para finalizar, por que os jogadores saíam do Beca e vinham para o Ferroviário? Porque Osíris da Labona, o tio do Ariel, era dirigente do Beca e do Ferroviário. Então ele observava os garotos do Beca jogando bem e os indicava para o Ferroviário. Eram contratados pelo Clube da Rede e colaboraram muito com o Clube Atlético Ferroviário. Alguns, a exemplo de Fernando Quinaipe, Teteu,
Ariel, Juarez foram ídolos da torcida Boca Negra. Recordar é viver. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.